Olá, bem-vindos à aula de dinâmica de aeronaves. Na última aula, nós derivamos as matrizes de transformação elementares para a sequência de ângulos de Euler 3, 2, 1. Depois, nós fizemos o cálculo da matriz que transforma qualquer vetor escrito no sistema inercial para o sistema do corpo. E por último, nós calculamos a matriz que transforma do sistema aerodinâmico para o sistema do corpo. Nesta aula, nós vamos aprender a utilizar a biblioteca SymPy do Python, através do cálculo dessas matrizes. Aqui eu vou utilizar o Jupyter Notebook para fazer esses cálculos e a minha versão do Python é a 3.9. Caso você tenha algum problema ao compilar esse código, eu sugiro que você verifique se possui a biblioteca SymPy instalada. Qualquer coisa, é só deixar a pergunta nos comentários desse vídeo. Bem, a primeira coisa que precisamos fazer é importar a biblioteca SymPy. Aqui eu também vou importar a biblioteca Display para imprimir na tela as matrizes de uma forma mais amigável. Ok, feito isso, nós vamos definir as primeiras variáveis que iremos utilizar, que são os ângulos φ, θ e ψ. Ao fazermos isso, o Python vai entender que φ, θ e ψ são letras gregas e quando imprimirmos na tela, elas vão aparecer normalmente. Agora, vamos definir a primeira matriz elementar, que é a matriz C3ψ. Ela caracteriza uma rotação em torno do eixo Z1 através de um ângulo ψ. Para isso, vamos usar a função sp.matrix e as funções sp.seno e sp.cosseno. Certo. Agora vamos definir a segunda matriz elementar, que é a matriz C2θ. Essa matriz corresponde a uma rotação em torno do eixo y2 por um ângulo θ. Por último, vamos definir a terceira matriz elementar, C1φ, a qual corresponde a uma rotação em torno do eixo x3 através de um ângulo φ. Bem, agora que finalizamos as definições das matrizes elementares, vamos proceder para o cálculo da matriz que converte do sistema inercial para o sistema do corpo. Lembrando da última aula que essa matriz é o resultado da multiplicação entre as matrizes elementares. Então, C e B é igual a C1 vezes C2 vezes C3. Certo. Agora eu vou propor um exercício. Nesse primeiro exercício, eu quero que vocês definam um vetor escrito no sistema inercial. Podem defini-lo com qualquer nome. E depois façam a conversão desse vetor para o sistema do corpo. Então, podem pausar o vídeo e depois retornar. Bem, aqui eu vou apresentar a minha solução para esse exercício. Primeiro, vamos declarar as componentes do vetor escrito no sistema inercial, xi, yi e zi. Depois, vamos definir esse vetor alocando essas componentes para dentro dele. Agora, nós vamos fazer a conversão, que é simplesmente multiplicar a matriz C e B pelo vetor que acabamos de definir. O resultado que encontramos é o vetor xi escrito no sistema do corpo. Nós podemos ainda separar cada componente desse vetor e definir as componentes do vetor no sistema do corpo, que são xb, yb e zb. Agora, e se tivermos interessados em converter um vetor que está escrito no sistema do corpo para o sistema inercial, é só lembrar da última aula e verificar que a inversa da matriz C e B é igual à sua transposta. Então, basta fazer a transposta de C e B. Feito isso, agora vamos calcular a matriz que converte do sistema aerodinâmico para o sistema do corpo. Para isso, vamos começar definindo os ângulos α e β. Na sequência, vamos usar as mesmas matrizes elementares que definimos lá no começo,
Só que agora nós vamos substituir o ângulo θ na matriz C2 pelo ângulo α. E também nós vamos fazer a substituição do ângulo ψ da matriz elementar C3 pelo ângulo menos β. Lembrando novamente que o sinal de β é negativo, pois ele é definido na direção contrária à regra da mão direita. Feitas essas definições, calculamos a matriz CAB, que converte do sistema aerodinâmico para o sistema do corpo. Agora vamos para o segundo exercício. Esse exercício segue o mesmo raciocínio do primeiro. Então, eu quero que vocês definam um vetor escrito no sistema aerodinâmico e façam a conversão desse vetor para o sistema do corpo. Então, podem pausar o vídeo e tentar fazer. Então, seguindo a mesma linha do primeiro exercício, definimos as componentes do vetor no sistema aerodinâmico, xa, ya e za. Depois, alocamos essas componentes no vetor e, por último, fazemos a multiplicação de CAB por xa, para encontrar o vetor no sistema do corpo. Para definir uma variável para cada componente, basta pegar cada elemento do vetor da mesma forma que fizemos no exercício 1. Bem, agora você já deve saber o que devemos fazer para converter do sistema do corpo para o sistema aerodinâmico. Basta fazer a transposta da matriz CAB. Bem tranquilo. Certo. Então, essa aula foi um pouco mais prática. Fizemos alguns cálculos básicos a partir dos conceitos apresentados na aula anterior e aprendemos a trabalhar com a matemática simbólica no Python. Na próxima aula, vamos começar a estudar a cinemática, que é dividida em cinemática de translação e cinemática de rotação. Para isso, vamos utilizar os conceitos dessas últimas aulas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até mais.